Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Sociedade de Sucesso. Se você nunca me viu, se eu cair de paraquedas aqui, muito prazer. Meu nome é Juliana Guerra, eu sou advogada de empresas há 18 anos e eu tenho uma comunidade no Instagram com mais de 180 mil seguidores que todos os dias recebem dicas, orientações, informações sobre direito empresarial, em especial sobre direito societário. Então, se você quiser me conhecer melhor, você acessa lá o juliaguerra.advogada. Juliaguerra.advogada, eu vou deixar aqui para você. Tenho certeza que você não vai se arrepender, porque nós temos centenas de conteúdos gratuitos que vão te ajudar a ser um empresário muito melhor. Um empresário que conhece as consequências jurídicas do sim e do não que você dá às propostas de parceria que eu tenho certeza que você recebe todos os dias. Bom, se você quiser conhecer, se aprofundar um pouco mais nos meus treinamentos pagos, o meu principal treinamento é o Sociedade de Sucesso. Eu vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo, vou deixar os nossos contatos. Se você quiser bater um papo com a gente, quiser contar o seu caso, volta e meia, eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para que as pessoas tragam casos. E as pessoas às vezes trazem casos muito cabeludos que eu não consigo analisar da forma que eu gostaria, da forma que eu deveria lá no Instagram, nos poucos segundos que nós temos de vídeo no Instagram. Então, eu decidi criar uma série aqui cujo objetivo é só fazer análise de casos práticos. Então, se você quer me contar o seu caso, se você quer ver o seu caso ser analisado aqui, vai ser um prazer. Você manda lá no meu direct no Instagram. Se tiver caixinha de pergunta aberta, você escreve na caixinha. Se não tiver caixinha, você manda no direct. Quem sabe? Seu caso não aparece aqui. Você vai ser anonimizado, nós não usamos identificação de ninguém, mas eu tenho certeza que a sua experiência vai servir para a gente formar uma corrente do bem, porque outras pessoas vão aprender com a situação que você está vivendo. Então, sem mais demora, agora eu vou te contar o caso de um sócio que não pode aparecer no contrato social de uma nova empresa que ele está criando com dois amigos. Sabe por quê? Porque ele, gente, é um empresário que já quebrou duas outras empresas. E não adianta você falar, ah, não, que cara incompetente, se ele já quebrou tantas empresas, por que que ele não desiste? Vocês sabem que existe uma grande diferença cultural entre o Brasil e os Estados Unidos? Vocês já repararam que o Donald Trump, várias vezes, quando a gente ouve falar da história dele, da biografia dele, ele fala até com orgulho de quantas empresas ele já quebrou? Pessoal, nos Estados Unidos, quando o empresário quebra, isso não é um motivo de. Isso não é algo ruim que marca a história dele, que marca o currículo dele. Muito pelo contrário. Onde houve uma quebra, onde houve uma perda, houve também um grande aprendizado. Então, quando você quebra uma empresa, você aprende muito. O empreendedorismo nunca nos deixa sair de uma experiência da mesma forma que a gente entrou. Ou a gente ganha dinheiro, ou a gente ganha experiência. Então faz parte. Montar uma empresa não dá certo se endividar, montar outra não dá certo se endividar, montar uma parceria não dá certo, faz parte. Só não consegue quem desiste. Combinado? Então, não vamos fazer julgamento de valor, porque essa pessoa, ela me contou uma história exatamente assim. Ela teve outras experiências, ela quebrou as empresas e agora ela está tendo a oportunidade de participar de um novo negócio com dois amigos. Mas como ele tem muitas dívidas, né? Ele tem muito comprometimento no mercado, ele não pode aparecer no contrato social. E vocês sabem que as pessoas que não podem aparecer no contrato social de uma sociedade, elas ficam sempre numa condição de muita vulnerabilidade. Galera, sócio é quem está no contrato social. Quando a gente fala de uma limitada, sócio é quem está no contrato social. Ah, mas eu me comporto como sócio, eu tiro lucro da sociedade, eu participo das decisões, eu só não estou no contrato social. Então você é um sócio de fato. A sociedade, de fato, ela dá muito certo enquanto as pessoas estão bem. Mas na primeira discussão, na primeira briga que você tiver com os seus sócios, você vai ter que ir para a justiça provar a sua condição de sócio de fato. E muitas vezes o sócio ele até nega. Eu já tive um caso que foi assim, olha, eu advoguei para um cliente que ele estava como sócio de fato de uma empresa há mais de 15 anos. Isso mesmo, era ele mais um sócio. Muito bem. Ele estava representado por um parente. Dentro da sociedade, ele se fez representar por um parente, e no outro lado era o amigo dele que estava no contrato social. Eles retiravam mais ou menos 15 mil reais por mês da sociedade como prolabore. Só que o meu cliente, ele entregava 12 horas por dia e o sócio dele entregava 4 horas por semana. Sabe aquela clássica discussão? Um trabalha mais, o outro trabalha menos? Então. E aí o meu cliente, que era um sócio de fato, começou a ficar muito insatisfeito com o sócio que tirava a mesma coisa que ele, mas trabalhava muito pouco, começou a querer desfazer a sociedade. E aí o outro sócio não quis desfazer a sociedade, começou aquela confusão, começou aquela gritaria, aquela baixaria, e nós tivemos que ir para a justiça. Eu fui para a justiça alegar que o meu cliente era um sócio de fato.
E ele estava tendo direitos societários negados por esse sócio que estava no contrato social. Vocês sabem o que aconteceu? Esse sócio alegou no contrato social que ele nunca foi sócio do meu cliente. Na realidade, ele era sócio do parente do meu cliente que estava no contrato social e que esse parente tinha que ser excluído afastado da administração porque estava delegando a administração para esse terceiro, que no caso era o meu cliente. Aí ele falou: olha, não, a minha sócia na realidade é fulana de tal, que era parente do meu cliente, e essa fulana de tal ainda está cometendo falta grave, porque ela está delegando para o filho dela poderes de administração, e a administração é indelegável. É, galera, pasmem vocês. Depois de 15 anos de sociedade, o sócio que estava no contrato social teve coragem de dizer no processo que ele nunca teve sociedade com um amigo, que no caso era meu cliente. Então, eu estou contando esse exemplo para vocês para mostrá-los que a sociedade de fato não existe mágica para deixar uma pessoa que não está no contrato social numa posição confortável. Então, eu quero que a gente comece o estudo desse caso entendendo que nós temos um desafio. Nós temos uma pessoa que deseja entrar numa sociedade, mas ela não pode aparecer no contrato social. Tecnicamente, do jeito que as pessoas fazem aí de qualquer jeito, ela vai continuar, ela vai se comportar como uma sócia de fato, ou ela vai colocar um laranja ali para representá-la dentro desse contrato social, e ela vai achar que ela vai ficar muito protegida, mas não vai. Ela vai ficar protegida enquanto estiver tudo bem. Na primeira discussão, ela vai ter que ir para a justiça provar. Essa pessoa que me mandou mensagem vai ter que ir para a justiça provar a condição de sócio de fato, e muitas vezes ela não vai conseguir provar, ou quando ela conseguir provar, depois de longos anos de processo judicial, já nem adianta mais nada, porque os sócios que estavam ali no contrato social muitas vezes já venderam a empresa, não tem dinheiro para indenizar. Então, o processo judicial, apesar de nós podermos recorrer a ele para resolver os nossos conflitos societários, na maioria das vezes não é o melhor caminho para a gente resolver nada, porque é um caminho demorado, tá? Então, aqui eu quero construir um raciocínio com vocês. Sabemos que ele não pode entrar no contrato social e sabemos que ele ficar ali como um simples sócio de fato, sem proteção nenhuma, é muito arriscado. Da mesma forma que simplesmente colocar a participação dele no mamo de laranja também é arriscado. Então vamos construir um raciocínio para ver qual é a estrutura contratual que nós poderíamos desenhar para essa pessoa, de modo que essa estrutura pare em pé e ela resista a qualquer conflito societário que essas pessoas venham a ter no futuro. Você vem comigo? Então vamos lá. É o seguinte, doutora, quero montar uma holding com mais dois sócios. Cada um tem a sua empresa, mas não tem know-how e estão apostando no meu. Como faço para consolidar essa operação? Lembrando que eu quebrei duas empresas e estou respondendo processos, não posso ter nada em meu nome até regularizar minha situação. Aqui, pessoal, estou usando as palavras dele, eu copiei e colei a mensagem que ele me mandou. Então, vamos construir um raciocínio aqui passo a passo. Primeira coisa, primeiro ponto de partida. Quem responde a processos coloca em risco a empresa. Por que ele coloca em risco a nova empresa? Primeiro, ele vai dificultar a aquisição de crédito para a sociedade. Os bancos emprestam dinheiro para as nossas empresas, mas normalmente os bancos eles exigem que nós, sócios, nos responsabilizemos como garantidores solidários ou como avalistas. É por isso que muitas vezes a empresa ela tem um nome limpo na praça, mas pelo fato de os sócios ou um dos sócios ter um nome sujo, a empresa não consegue adquirir crédito. É justamente por isso, porque o banco ele exige. O banco sabe, né, de coisa que o banco não faz, jogar para perder. A gente deveria aprender com os bancos. O banco não joga para perder. Então o banco sabe o que significa responsabilidade limitada. Ele sabe que dentro de uma empresa de responsabilidade limitada, a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor que eles investem no capital social. Então é claro que o banco não vai nos emprestar 1 milhão para depois só poder executar 50 mil, 100 mil, que é o valor baixinho que a gente coloca ali no contrato social. O banco empresta dinheiro para nossa empresa, dependendo da movimentação que ela tenha, mas desde que o sócio ele se responsabilize como garantidor. Então, o primeiro prejuízo que um sócio endividado traz para a sociedade é a dificuldade de aquisição de crédito. Depois, esse sócio endividado, ele pode sofrer a penhora de parte do lucro que ele vai tirar dessa sociedade. Sim. O lucro que ele tem nessa empresa é um patrimônio dele. A própria participação societária é um patrimônio. E o que responde pelas nossas dívidas é justamente o quê? O que responde pelas nossas dívidas é o nosso patrimônio. Então, se ele abre uma nova empresa em nome dele, com 10% de participação no capital social, é um patrimônio que pode ser penhorado pelos credores. Se as cotas não forem penhoradas, o lucro que ele tem nessa sociedade pode ser penhorado. Acontece que o lucro, apesar de ser a parte dele no lucro que vai ser penhorada, às vezes esse lucro não ia ser compartilhado entre os sócios. Às vezes esse lucro ia ser reinvestido na sociedade, ia ser reinvestido na atividade. Então o sócio endividado, ele sempre representa a possibilidade de prejuízo para a empresa. Então aqui dentro, quando ele faz o raciocínio, quando ele diz que não quer ter nada no nome dele, é um raciocínio que faz sentido. Então o que a gente oferece para ele como sugestão? Essa holding, ela pode ser criada, mas sem a participação formal desse sócio endividado. Então,
Essa participação formal, ela vai ser regularizada no futuro. E de que forma isso vai acontecer? Bom, uma sugestão. Os sócios atuais constituem a holding e celebram com esse futuro sócio um contrato de opção de compra. Como é que funciona o contrato de opção de compra? Alguém já ouviu falar em stock option? Gente, o que é stock option? É uma opção de compra futura que nós podemos fazer com um funcionário, nós podemos fazer com um prestador de serviço, nós podemos fazer com quem já é sócio, nós podemos fazer com um futuro sócio. Então, aqui, nesse contrato de opção de compra, eles podem desenhar gatilhos que, uma vez acionados, permitirão que o amigo endividado ingresse no contrato social, adquirindo o total de participação que foi acordado. Então, essa aquisição, vejam bem, nós não podemos entrar integralizar a nossa participação no capital social de uma empresa utilizando o serviço. Né? Não tem como a gente colocar lá no contrato social que um sócio ele entrou na sociedade integralizando o serviço. Quando é uma sociedade empresária, isso não é possível, porque o Código Civil, lá no artigo 1055, ele proíbe. Numa sociedade empresária, nós não podemos integralizar com o serviço. Então, necessariamente, esse sócio, quando ele entrar no contrato social, ele tem que entrar através de uma operação de compra e venda. Porque os sócios também não podem doar para ele. Se os sócios pegarem ali 10%, 20%, 30% de participação no capital social e colocarem no nome dele, essa é uma doação. E a doação ela pode ser tributada, né? Ela pode ser cobrado o ITCMD em cima dessa operação. É por isso que a gente vai falar de um contrato de opção de compra, porque esse sócio, nesse primeiro momento, ele entra entregando o know-how e no futuro, mediante a ocorrência dos gatilhos que nós vamos desenhar no contrato, ele compra o total de participação que ele tem interesse em adquirir. Então, se ele tem interesse em adquirir 10%, 20%, 30% de participação na sociedade, é isso que a gente vai desenhar no contrato de opção de compra. Ele tem um contrato que dá a ele a opção de comprar até 30% da sociedade. E de que forma ele vai pagar essa participação? Aí a gente pode pensar em vantagens. Ele pode pagar a participação dele em cima do patrimônio líquido da sociedade. Então, ele vai prestar serviço. O serviço dele não vai ser prestado de forma gratuita. Só quem consegue trabalhar de graça são ricos herdeiros, né? Se a pessoa não for uma rica herdeira, ainda mais ele que é uma pessoa endividada que está buscando se reerguer, provavelmente ele não vai trabalhar de graça. Então a gente não pode dizer que ele está pagando a participação dele com o serviço. Por um duplo motivo. Primeiro, porque o serviço não serve como integralização de capital social. E segundo, porque o serviço dele não vai ser gratuito. Então aqui seria interessante que ele entrasse como um prestador de serviço, para que um contrato de prestação de serviço vai legitimar que ele retire honorários dessa sociedade. E em paralelo, ele tem um contrato de opção de compra que vai permitir que ele compre 10, 20, 30% de participação nessa sociedade, pagando o valor do patrimônio líquido, tá? Então, o valor do patrimônio líquido que eles vão calcular no momento em que ele se tornar sócio, no momento em que ele efetivamente entrar no contrato social. Então, quais são os gatilhos que a gente pode desenhar no contrato de opção de compra? A gente pode desenhar o gatilho da regularização da situação pessoal. Então, tão logo esse sócio ele tem a baixa de restrições judiciais, tributárias ou encerramento dos processos que impedem ele de constar no contrato social, ele vai ter o direito de entrar no contrato, desde que ele comprove certidões negativas. E veja, isso aqui para de pé no judiciário. Se os sócios dele disserem que, no momento em que ocorre o gatilho, se ele disser que ele quer exercer a opção de comprar e os sócios disserem que ele não pode exercer, ele vai executar esse contrato. Ele não vai precisar ir para a justiça alegar que ele é um sócio de fato, ele não vai precisar alegar nada, ele vai executar uma obrigação que está desenhada no contrato, uma obrigação legítima. Olha, eu tinha o direito de adquirir 10%, 20% da sociedade, aconteceram os gatilhos que nós desenhamos no contrato e agora os meus sócios estão resistindo a cumprir uma obrigação que eles colocaram no contrato. Ponto, isso aqui para de pé no judiciário se a gente tiver que recorrer ao judiciário. Um outro gatilho que a gente pode pensar, um prazo. Às vezes o gatilho é o prazo. Então, após X anos de operação ou após um ciclo de resultados, ele vai ter o direito de adquirir a participação societária dele. Por exemplo, após 3 anos de vigência do contrato, ele vai poder exercer o direito de ingresso. Um outro gatilho que a gente pode desenhar, meta de performance da holding. Aí o gatilho seria o quê? Se a sociedade atingir determinado faturamento, determinado EBITDA ou determinado valor em patrimônio líquido mínimo, ele vai ter o direito de exercer a opção dele de comprar. Por exemplo, quando o patrimônio líquido superar R$ 1 milhão, ele vai poder exercer a opção de compra. Uma outra situação aqui, essa aqui é muito importante, um evento de liquidez. O que é um evento de liquidez? É um evento societário relevante. Aí a gente pode desenhar como gatilho a venda parcial da empresa. Vamos imaginar que esses sócios, os que estão lá no contrato social, em algum momento eles recebam uma proposta maravilhosa para vender a empresa. E aí? Tem uma pessoa que não está no contrato social. Então, a venda da empresa pode ser
ser um gatilho que permite a ele entrar na sociedade antes de ocorrer essa venda para terceiros, para que ele tenha direito de receber uma parte do valor dessa venda. Então, vocês percebam, isso tudo aqui para de pé. Ele vai entrar ali, ele vai prestar serviço para a sociedade, vai entregar todo o know-how dele para crescer o negócio, mas ele não vai sair no prejuízo. Ele vai se tornar um sócio, só que ele vai se tornar um sócio do jeitinho que manda o figurino. No futuro, quando ele estiver com o nome limpo, integralizando a participação dele no capital social. Aí vocês vão me dizer, Juliana, mas como é que a gente faz para que ele possa receber lucros desde agora? Como é que a gente faz para regularizar isso? Pessoal, enquanto os gatilhos não são acionados, esse futuro sócio que hoje está endividado, ele pode ter uma phantom share na holding. A phantom share, ela pode ser acordada através de um contrato de remuneração variável de longo prazo. Então, através desse tipo de contrato, o futuro sócio, ele tem desde já o direito de receber um valor atrelado ao desempenho da empresa. Ou seja, quanto mais a empresa lucra, maior é a remuneração dele. É como se a gente simulasse uma participação societária nos lucros. Ele não está no contrato social, mas através de um contrato privado que ele tem com a empresa, ele recebe uma participação variável com base no resultado da empresa. Além disso, essa phantom share pode dar a ele também o direito de receber um percentual sobre o valor de mercado da empresa, caso ela seja vendida antes do ingresso formal dele no contrato social. Ou seja, todas essas negociações aqui são negociações lícitas que a gente poderia fazer com qualquer pessoa, mesmo que ele não estivesse endividado. Imagina que você vai fazer uma sociedade com alguém que você não conhece muito bem. Poxa, eu não conheço muito bem, essa pessoa só tem serviço para entregar, não sei se eu estou seguro. Então, para que você vai trazer essa pessoa para dentro do contrato social? É uma pessoa que não tem investimento para fazer. É uma pessoa que está prometendo que vai entregar serviço, mas esse serviço ainda precisa ser transformado num resultado econômico. Então, você não precisa trazer essa pessoa para o contrato social. Ou, se trouxer, traz com uma participação menor e celebra com ela um contrato de opção de compra. E desenha os gatilhos. Quais são os gatilhos que vão autorizar que ela exerça a opção de compra? Então, a gente pode. O vesting, por exemplo. O que é o vesting? O vesting é um cronograma que a gente desenha dentro de um contrato de opção de compra para que essa pessoa, à medida que a empresa alcance determinados resultados, ela vá vestindo participação societária. Percebem como é uma transação lícita? É uma transação que a gente consegue exigir o cumprimento disso aqui no judiciário, sem precisar provar sociedade de fato, sem precisar provar nada dessas mirabolâncias que as pessoas inventam por aí. Então vejam, o futuro sócio endividado, através desse desenho aqui que a gente está fazendo, ele teria um contrato de prestação de serviço com a holding, um contrato de opção de compra e uma phantom share. Tudo isso para evitar que no futuro ele sofra um golpe. Por quê? Porque o sócio, de fato, ele sempre estará sujeito a golpes e ele sempre precisará provar a condição dele de sócio de fato perante o judiciário. Então, com esse desenho contratual que nós construímos aqui, eu considero que ele fica muito mais protegido. Isso aqui só vai dar errado se as pessoas estiverem de má fé. Como vocês podem perceber, para tudo nessa vida existe um jeito. Se você não pode entrar no contrato social da sua empresa por qualquer motivo que seja, entenda. Aí tem gente que vai fazer, eu vou fazer uma sociedade em conta de participação. Sociedade em conta de participação não é o que você pensa. A sociedade em conta de participação é um contrato que nós fazemos com um investidor que vai injetar dinheiro na sociedade, mas ele não vai aparecer para o mercado. A sociedade em conta de participação é para isso. Ela legitima o investimento que a gente recebe de um sócio que vai ser um sócio oculto. Hoje a gente não chama mais de sócio oculto, né? A gente chama de sócio participante. Ela não legitima aquele investimento que a gente recebe de um sócio que participa ali das operações do dia a dia. O sócio que participa das operações do dia a dia, ele é um sócio de fato. Não adianta alegar que depois ele tem uma sociedade em conta de participação. Porque a vantagem da sociedade em conta de participação é preservar a pessoa que quer fazer investimento, mas ela não quer compartilhar os riscos do negócio. E para ela não compartilhar os riscos do negócio, ela não pode aparecer para o mercado. Ninguém sabe que ela é sócia dessa. O mercado não sabe que ela tem uma relação societária com essa empresa. Tanto é assim que a sociedade em conta de participação, quando ela se dissolve, a gente não faz ação de apuração de haveres, a gente faz uma ação de prestação de contas. Por quê? Porque na sociedade em conta de participação, o sócio oculto ele fica compartilhando ali dos lucros da empresa. Então, quando ele quer sair, quando a sociedade acaba, ele faz a prestação de contas para se apurar se foi compartilhado o lucro corretamente, se existe saldo
saldo de lucro a receber, porque o patrimônio não é do sócio oculto, o patrimônio é do sócio ostensivo. Então não é sociedade em conta de participação que a gente faz aqui, porque ele não vai ser um sócio oculto, ele não vai ser um sócio investidor, ele está investindo know-how, nem dinheiro nenhum ele está investindo. Então, se a gente fosse pensar em uma sociedade típica, ele seria um sócio de fato. E o sócio de fato, ele está ali, ele tem o benefício, porque ele também não está compartilhando os riscos da atividade, inclusive para esses sócios compartilharem com ele os riscos da atividade, ainda tem que processar ele também, provando a sociedade de fato, mas por outro lado, ele também não tem o bônus. Se os sócios quiserem privar ele de uma participação nos lucros, se os sócios quiserem privar ele, quiserem vender a empresa e privar ele de pagar a participação dele, ele vai ficar em maus lençóis. Então é muito mais interessante a gente pensar numa estrutura contratual que pare de pé, que nos facilite executar essas pretensões perante o judiciário, se for necessário, do que a gente ficar inventando soluções mirabolantes que só vão prejudicar a vida do nosso cliente. Bom, essa é a minha visão sobre esse fato. Claro que cada advogado, né, os advogados, eles interpretam os fatos de acordo com as próprias vivências, de acordo com as próprias experiências. Existe mais de uma forma de nós chegarmos ao mesmo resultado através do direito. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, isso é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e não deixa de me seguir lá no Instagram, tá bom? @juliaguerra.advogada. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não deixa de me mandar lá uma mensagem no direct contando o caso que você gostaria que eu analisasse aqui. Os melhores passam por uma seleção e eu trago para cá. Vou passar, né, a trazer para cá em formato de vídeos assim, mais didáticos, mais aprofundados. Obrigada por você ter chegado até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.